Olá, tudo bem com vocês? Então, vamos lá. Hoje a ideia nossa é trazer aqui o ArcGIS Pro, como que a gente vai aplicar usando a nossa ferramenta dentro da disciplina de geotecnologias aplicado às informações ou socioambientais. Então, o ArcGIS eu passei para vocês, vocês estão logados, então você vai logar, vai aparecer onde que você pertence. Tem aqui essa página inicial, se você já tiver, mas nós vamos iniciar do ponto inicial com um template. Então eu coloco aqui para ele iniciar o meu template, ele já vai me trazer essa primeira tela. Quando ele me traz essa tela, eu tenho esse primeiro contato. Tenho várias informações, vamos começar com um novo mapa para que permita a gente acessar algumas informações aqui. Ele vai abrir e automaticamente ele já carrega com uma informação de base que vai trazer para nós aqui o limite do topografia e do país. Vou entrar aqui numa nova plataforma, vou chamar o IBGE, onde nós vamos trazer o arquivo shapefile. Então a intenção nossa é pegar o arquivo shapefile, esse arquivo shapefile que vai permitir a gente utilizar ele no nosso ArcGIS Pro, tá? Então eu entro aqui na página do IBGE, tem várias informações, então eu vou procurar as informações relacionadas ao nosso IBGE, que vai trazer as informações. Eu vou em Geociências eu vou procurar aqui várias informações, então tem uma grande dados sobre eles. Eu vou pedir em downloads aqui, que vai me trazer algumas informações. Então eu tenho uma infinidade de informações, eu quero informações ambientais, posicionamento, métodos, modelos digitais, não, organização do território. Então, a partir da organização do território, eu tenho as malhas territoriais. Quais são as malhas territoriais? Eu vou encontrar aqui malhas territoriais, limite interestaduais, municipais, setores citários, eu quero as malhas municipais. Aí eu tenho várias, eu vou pegar referente a 2023, vou pegar do estado da federação, vou pegar Mato Grosso do Sul. Eu tenho várias informações aqui, eu quero pegar os municípios sobre ele. Quando eu clico aqui, ele vai carregar as informações, unidade da federação aqui, vou clicar também. Então ele já trouxe essas duas informações para mim, onde eu vou buscar esses dados para mim. Então eu tenho aqui os dois arquivos que eu acabei de baixar, vou procurar onde está a nossa aula aqui, o PPGEL, as disciplinas Geotecnologias aplicadas às dinâmicas socioambientais, estou chamando de Shapefile. Eu vou criar uma pasta aqui de IBGE, que são as informações do IBGE, que vai permitir a gente ter o acesso a eles. Então eu recortei, venho aqui, seleciono os dois arquivos meus e vou pedir para eles descompactarem aqui mesmo. Mando tirar tudo aqui. Então mando colocar tudo aí, perfeito. Então tem algumas informações, ele vai me trazer informações técnicas, o que são essas malhas territoriais, então é importante olhar que ele vai trazer informações sobre a metodologia, de como foi a concepção, então é bem interessante, e eles detalham várias informações relacionadas e a sua evolução até chegar o ano de 2023. Primeiro aqui eu vou pegar, se eu estou lembrando que o Shape ele tem várias extensões, SHX, DBF ou SHP, e aí ele agrega outras informações. Preciso de ter o conjunto, então por isso que ele vem compactado. Vou pegar o shapefile aqui, o .shp. Quando eu arrasto, ele já permite eu trazer, e o que eu tenho? Eu tenho o limite do estado de Mato Grosso do Sul. Botando no meu lado direito, eu vou lá em atributos de tabela, e eu vou conseguir enxergar, ele vai me trazer informações somente relacionadas ao limite estadual sobre ele. Vou mostrar outro caminho que nós podemos acessar aquela mesma informação. Então eu estou aqui em Maps, eu venho adicionar dados e vou buscar dentro do meu computador. Eu tenho as informações, ele está me jogando para lá já. Não, não é isso que eu quero ainda. Ele já me jogou lá para o IBGE. Então eu trouxe unidade da federação, agora eu vou trazer os municípios aqui. Então essa informação para nós é interessante, é o que nós buscamos sobre eles. Quando eu clico no botão do lado direito, eu vou ter alguns dados
que estão relacionados ao meu município. Então eu tenho aqui o nome dos municípios, eu tenho o código dele, eu tenho a microrregião, eu tenho as unidades da federação, região onde ele pertence e a área dos municípios para poder representar. E eu tenho ainda, se são regiões conurbadas, ele vai falar para nós aqui algumas informações neste sentido aqui que a gente tem. Então eu vejo ali como que eles se representam. O que eu quero trabalhar com vocês? Nós vamos trabalhar alguns indicadores, então eu vou agregar alguns dados. Então dentro dessa planilha eu vou colocar mais algumas informações, eu vou chamar de informações ambientais e sociais, só para que a gente tenha alguns parâmetros em relação a isso. Então eu vou chegar nesta minha análise e vou criar, então eu consigo nos meus dados aqui trabalhar algumas informações. Então eu quero adicionar uma coluna, quando eu crio para adicionar uma coluna, eu vou chamar ambiental e eu vou dar um valor para ele que vai ser de número. Então eu vou qualificar essa minha condição ambiental. Então aqui eu já criei um, mando salvar, ele criou uma coluna para que eu possa editar essas informações. Na sequência eu vou criar um que serão os dados sociais, então eu venho e vou, dentro do município ainda, criar mais uma coluna. Opa, desculpa, é aqui. Vou adicionar mais uma coluna, o ambiental já está criado, eu vou criar social. E eu vou pedir para que ele seja também double, que estão relacionados a duas, caso após a vírgula, posso estabelecer o padrão, mas não vou entrar nesse mérito neste momento sobre essas informações. Feito isso, eu tenho duas informações que estão aqui com valores numéricos que foram atribuídos ou associados. E agora, vamos trazer as grandes informações. Por exemplo, eu quero organizar aqui os meus municípios por regiões urbanas. Então veja que eu tenho Campo Grande, Corumbá, Dourados, né? Então vamos dizer que as condições ambientais da macro-região de Campo Grande, então vou selecionar todo mundo aqui, posso vir e selecionar. Ele me mostrou quem são essas informações, então ambientalmente eu vou dar a nota para eles 3, vamos de 1 a 3, para que a gente tenha as condições. A 3 vai ser a menor, a 2 intermediário e a nota 1 a melhor situação. Por quê? Quanto melhor, ou maior, pior, quanto menor, melhor quando falamos de relevância ambiental. Então é importante que a gente tenha estabelecido isso. E ele vem, ele fala para mim assim, aonde que você quer colocar? Eu quero colocar dentro de ambiental, eu quero colocar nota 3, que a nota 3 é quanto maior, pior na minha situação, na minha condição. Ele atribuiu o valor, já associou essas informações aqui, esses detalhes. Agora eu vou pegar a região de Corumbá, mas eu vou selecionar ele de uma outra forma. Então eu vou fazer uma seleção dos meus atributos, então eu quero selecioná-los, eu quero falar todo mundo que for igual, onde nós estamos aqui, eu estou chamando de NM região integral aqui. Então vamos lá, espera lá, região, esse daqui que for igual a Corumbá, mando aplicar. Ele selecionou para mim. Então eu posso tanto manual, quanto eu posso vir aqui e pedir uma aplicação sobre os textos que eu conheço. E agora, Corumbá, eu vou dar uma nota 1, que é na melhor condição. Então eu venho na calculadora e atribuo o valor de nota 1 para ele dentro de quem? Ambiental, que ele vai colocar essas informações. Caso eu tenha um campo de texto, eu tenho que colocar entre aspas, então vale essa observação. Quando vocês forem utilizar essas informações, é importante verificar. E sobrou quem? Todo mundo que for da região de Dourados. Então eu vou voltar novamente lá na seleção de atributos, Corumbá, eu quero pegar quem é Dourados, mando aplicar, então ele já vai selecionar todo mundo que for Dourados, e ele fala de 79, tenho 34, então ele permite eu visualizar essas informações. Ok, no ambiental eu vou atribuir um valor para ele, que eu vou associar esses dados aqui na minha calculadora, eu vou dar uma nota 2 por ser a região de Dourados. Apliquei para todos e eles permitiram essas informações. Então, tenho todos os meus dados e vou dizer agora que eu vou atribuir um valor individual.
para cada um, eu vou dando de nota de 1 a 3 aleatoriamente, só para que eu tenha condição de... Opa, 4 não existe. Faço um exercício aqui, são das 39. E eu vou colocando todas as informações para cada um deles. Como eu estou editando, eu consigo... Opa, tem um 0 lá que não pode ficar 0, vai ficar 1. Então, vamos supor que eu tenho os dados, mas eu estou trabalhando aqui com as informações para que a gente possa fazer uma dinâmica relacionada a este exercício. Já cheguei numa equação, num valor, onde ele atribuiu para mim. Fiz uma inserção manual para cada um deles associados aqui. Limpo minha seleção e eu volto aqui em dados. Cadê? Dados, feature, dados. Eu quero salvar minha tabela. Table. Aí na minha tabela, vamos editar, então ele vai estar aberto em editar. Isso, mando salvar, ele vai salvar todas as minhas informações que eu acabei de digitar, ele permaneceu. Posso fechar minha tabela e agora eu falo assim, não, eu quero enxergar se aquele social eu errei alguma coisa. Então eu venho aqui e vou procurar simbologia. Quando eu procuro simbologia, eu vou fazer uma categorização, utilizando o único valor que é associado ao social. Vou tirar isso daqui que eu não quero mostrar. Então eu tenho lá, vamos dizer assim, 1 quer dizer que é a cor pior situação, vermelha. O 2, situação intermediária, que é o amarelo. E a 3, que é a melhor situação, que é o verde. Na condição de social, tá? Então é sempre importante eu olhar o que eu estou fazendo, como que eu estou manipulando esses meus dados. Então agora eu tenho essas informações que eles vão mostrar para mim, as informações sociais, as informações ambientais sobre essas condições. Então eu vim atribuindo um valor aleatoriamente. E eu venho e vou falar assim, não, agora eu quero salvar essa minha configuração que eu estabeleci. Eu vou com o botão do lado direito, eu vou salvar esse meu dado aqui, só que eu vou salvar ele em um formato que ele vai permanecer nessa mesma condição aqui. Então eu venho, vou salvar o meu layer com as informações que estão estabelecidas nele. Ele vai abrir aqui? Não, não abriu. Vou esperar um pouquinho. Não. Então vamos lá, onde eu estou guardando meus arquivos, dentro da minha aula 25, ppgel. Do meu ppgel eu tenho disciplinas, das minhas disciplinas eu tenho geotecnologias, shapefile. Aí eu vou colocar aqui, social 23, social 2023. Ele já vai salvar automaticamente para mim. Então o que vai acontecer? Quando eu vou chamar este meu arquivo, e eu volto um pouquinho, deixa eu perdi ele. Acho que ele está aqui, social 2023, tá certo. Deixei em shapefile. Ao abrir, ele já traz as configurações que eu estabeleci. Então ele já vem com as últimas informações que eu tinha colocado. Então eu não estou chamando mais o shapefile, mas é como se fosse um cabeçalho que vai trazer, inclusive, as configurações que ele vai estabelecer para mim. Com essas informações eu posso, com o botão do lado direito aqui, estabelecer o label. O label vai ser o nome que eu vou colocar sobre os arquivos. Lembra que nós temos aqui dentro da tabela várias informações. Então todas essas informações eu posso colocar aqui. Quando ele apareceu para mim, a primeira informação que ele trouxe, eu vou mostrar aqui no label, é o código do município. Então o código do município está aqui. Eu quero o nome do município, então eu tenho que vir aqui e clicar nome do município, que é como ele vai aparecer para mim. Então ele já aparece em uma informação com os nomes dos municípios, que é assim que eu pretendo disponibilizar e apresentar essas minhas informações. Então eu já gerei o meu primeiro mapa, que seria o meu mapa social, que eu vou fazer a representação sobre ele, tá bom? Então na próxima aí, nós vamos trabalhar com ele fazendo um layout para fazer essa entrega, tá bom? Então até mais.